Quando chegou a minha vez de amamentar, eu falei, Deus, o que é isso, Deus? Ele nasce sabendo sugar, mas ele tem que aprender a mamar. Então eu já fiz errado, por isso que foi, por isso que não deu certo no meu caso. Vocês estão vendo como é que não é pra fazer? Liga o alerta, vai procurar um médico. Eu fiquei impressionada com essa informação. Até hoje eu nunca tinha ouvido falar disso. Hello, everybody! Please be welcome. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Talkland. Aqui, gente, é uma terra de conversa boa, de conversa gostosa. E eu tô recebendo uma convidada mais que especial hoje para dar dicas ainda mais preciosas para a vida de mamães, papais e famílias inteiras. Porque uma boa amamentação, um processo adequado de aleitamento materno faz com que uma família possa começar com o pé direito, né, Gra? Com certeza. Então, gente, a convidada de hoje é a Gra. Eu quero que ela se apresente, fale um pouquinho sobre o processo de formação dela, como é que ela chegou até esse momento hoje, onde ela auxilia e acompanha tantas mamães nesse processo do aleitamento materno, né? Seja bem-vinda, Gra! Muito obrigada pelo convite, Ana. Então, vou falar um pouquinho, né, sobre o meu trabalho. Hoje eu sou enfermeira, né? Sim. E trabalho só com consultoria de amamentação, né? Então, a enfermagem, ela tem um amplo, né, trabalho, mas hoje eu foquei realmente na amamentação porque eu sei que muitas mães precisam de ajuda. Então já fazem 2 anos que eu trabalho com isso e nesses 2 anos eu estudo sempre. Então toda semana eu estou em formação, estudando e buscando melhores informações para passar para as mães, para ajudarem as mães nesse processo. Sim, e assim, gente, vocês sabem, já contei em alguns outros podcasts aqui, que eu sou formada em nutrição. Dentro da universidade, nós temos matérias específicas, né? Que falam sobre o processo do aleitamento materno, falam sobre a amamentação. Então, eu inclusive, Gra, durante o estágio, eu trabalhei em postos de saúde orientando mães em palestras sobre aleitamento materno. E quando chegou a minha vez de amamentar, eu falei, Deus, o que é isso, Deus? Porque não é simples. Não. É um processo que tem muitas técnicas para que possa se tornar, sim, gostoso, prazeroso, natural, né? Mas a gente tem vários percalços aí no início. Mas antes de falar disso, eu gostaria de agradecer em especial o patrocinador desse podcast, né? O patrocinador da semana, que é o Centro de Idiomas Atos. Então, precisa de um centro de idiomas para estudar inglês, espanhol, italiano, francês, alemão, japonês ou chinês, entre em contato com a Atos mais próxima de você. São várias espalhadas pelo Brasil. Eu tenho certeza que você vai aprender um novo idioma, vai falar com fluência e vai desbravar ainda mais esse mundão maravilhoso. Ô, Gra, deixa eu pedir. Então, você se formou em enfermagem, sim, né? Mas começou o processo de acompanhamento agora há cerca de 2 anos. Sim. Você foi percebendo essa necessidade durante os seus atendimentos? Como é que as mães começaram a te procurar? Como é que o teu trabalho e essa especialização se tornou, então, hoje o carro-chefe do teu trabalho, digamos assim, né? Como é que acompanhar mães hoje é o teu principal trabalho e motivo de vida, digamos? Na verdade, assim, eu na época quando eu comecei a trabalhar, né, foi um convite de uma amiga minha para trabalhar com amamentação, uma amiga minha enfermeira, que ela já estava atuando e ela não estava dando conta de tantas mãezinhas que tinha para ajudar. Então ela me convidou para trabalhar com ela nesse processo. Foi um nicho de mercado que se abriu, né? Sim, várias mães precisando. E você sentindo que faltavam profissionais para dar esse suporte inicial. Sim, exatamente. Tanto ela quanto eu, na época, a gente trabalhava, né, em outros trabalhos, então a gente fazia esse trabalho de amamentação final de semana e à noite. Era um extra. Extra, exatamente. Então, ela me convidou para trabalhar com ela. Acabou que ela tendo que assumir uma gerência, né, e passou todos os casos para mim. Né? Então, eu comecei a atuar também, inicialmente, mais à noite, final de semana, mas agora eu vi que as mães realmente precisam, a demanda aumentou bastante, então eu estou trabalhando só focada na amamentação. Já me pediram, por exemplo, se eu queria trabalhar colocando brinco, fazendo como doula. Eu falei, não, a amamentação já me abrange tudo o que eu preciso, porque tem muita mãe que precisa de ajuda. E eu lembro que na época, quando eu tive as meninas, o suporte mais rápido que eu tinha era no banco de leite, né, no hospital. Sim. Mas também era um volume tão grande, uma demanda tão grande, que eu acho que
você, como especialista vindo para somar, né? Mais mães acabam tendo acesso e possibilidade de acompanhamento. E né? até porque lá no banco de leite a mãe tem que se deslocar até lá, né? Então a mãe com o bebê pequeno em casa, vulnerável, né? Porque acabou de passar por um parto, tanto normal quanto cesárea, deixa a mãe um pouco mais debilitada. Então eu vou na casa da mãe, né? Então eu ajudo, deixo ela na casa dela, tranquila, e consigo ir lá ajudar ela nesse processo. Você falando aqui de amamentação, parece que o meu cérebro tá puxando várias memórias e várias lembranças da época, né? A gente sabe que amamentar é um ato de amor, é super saudável, a gente sabe dos componentes nutricionais que o leite materno oferece, né? Proporciona para o bebê. Mas além disso, além do fator nutricional, Gra, o que é que mais a amamentação pode proporcionar para uma mãe e para uma criança? Então, assim, além de toda a parte nutricional, a amamentação, ela cria um vínculo muito grande entre a mãe e o bebê, né? Então, o amamentar, ele não serve só para alimentar, ele serve para acalmar, para dar o aconchego, para aliviar o desconforto do bebê, né? Além de tudo isso, na vida adulta, a criança, ela tem menos chance de desenvolver uma diabetes e tem menos chance de se tornar uma adulta obesa. Jura por Deus? Olha só. E isso durante quanto tempo a amamentação exclusiva? A amamentação, ela tem que não, né? Mas ela deve ser até os 6 meses de idade exclusiva, né? E depois até 2 anos. Mas não quer dizer que a criança mamou só 3 meses, ela não vai ter benefícios? Não, tem muitos benefícios, né? Então, criança que mama no peito também tem menos chance de internamento, tem menos chance de doenças pulmonares. Então, tem muitos benefícios, né? Para você ter uma ideia, como que é importante a amamentação e como o nosso corpo é muito inteligente. A boquinha do bebê em contato com o peito da mãe, a saliva do bebê comunica à mãe o que ele precisa naquele momento. Então, às vezes, ele precisa... A saliva do bebê em contato com o peito da mãe sinaliza para o corpo da mãe o que ele precisa naquele momento? Exatamente. Caramba, gente! Já tem muito software que tem que evoluir muito para chegar nessa precisão, né, Gra? Precisa. Então, às vezes, a criança, ela tá com algum desconforto, tá com alguma coisa que incomoda ela, algum vírusinho, né? Vírus, né? Então, isso faz com que a mãe tenha o anticorpo que vai trazer para o bebê para tratar esse vírus que a criança pode ter, algum desconforto abdominal, ou até a criança precisa de mais água, digamos assim, né? Precisa se hidratar mais, precisa um leite mais gordinho. Então, tudo isso através da saliva do bebê, em contato com a mama da mãe, comunica o corpo da mãe o que ele precisa. Meu Deus do céu, eu fiquei impressionada com essa informação. Até hoje nunca tinha ouvido falar disso. Ô, Gra, mas a gente vê, existem campanhas de conscientização. Inclusive, gente, estamos no mês de agosto agora. Nós temos esse emblema do agosto amarelo, né? Que é o mês de conscientização com relação à importância da amamentação. Então, a gente vê propagandas na TV muitas vezes, a gente vê campanhas municipais acontecendo. Sim. E mesmo assim, algumas pessoas desistem da amamentação, né? Então, vamos contar pra galera quais são os principais fatores que levam uma mãe a desistir de amamentar, por que isso acontece, o que a gente pode fazer estando de fora para fazer com que essa mãe tenha mais possibilidade e força para seguir na amamentação, Gra? As principais causas de desmame, né, na amamentação é a dor ao amamentar, né? Então muitas mães sofrem com fissuras no peito, com dor da descida do leite, né? Então a dor é a principal causa de desmame precoce. A baixa produção de leite também é uma das causas, então a mãe se sente insegura, acha que não está produzindo, ou nos primeiros dias o bebê não ganhou o peso suficiente, teve que introduzir uma fórmula, assim, a mãe acha que por esse motivo ela já não tem leite suficiente e acaba desistindo. Isso aconteceu comigo. A Ana Júlia, a minha segunda filha, ela nasceu, foi mamando, né? Ficou no peito, mas com 2 meses ela começou a perder peso. Eu falei, caramba, eu acho que meu leite é fraco. Depois vamos falar disso, né? Vamos falar. Eu falei,
a bichinha tá perdendo peso aqui, que a gente pode fazer? E eu precisei entrar com fórmula na época em paralelo com a amamentação, para que ela realmente pudesse ter um aporte extra, mas não precisei parar de amamentar por isso, né? Então isso é muito interessante. As mães acham que o fato de colocar a fórmula pronto, vou ter que parar de amamentar, o leite acaba diminuindo em alguns casos? Sim, se você substituir, por exemplo, uma mamada, né, no peito pela fórmula. Então, assim, o que eu oriento as mães? Precisou complementar? Então, você vai dar teu peito e vai complementar com a fórmula, né? Então, você não vai substituir uma mamada, você vai complementar. Então, deixa eu perguntar. Eu começo primeiro oferecendo a mama e depois complemento? Exatamente. Na mesma mamada. Eu fiz errado, gente. Olha só, eu primeiro dava mamadeira e depois eu colocava no peito pra dormir. Então eu já fiz errado, por isso que por isso que não deu certo no meu caso. Vocês estão vendo como é que não é pra fazer? Ô, Gra, deixa eu só corrigir uma informação. Eu disse agora há pouco agosto amarelo, mas é dourado, né? É dourado, gente, olha só, errata aqui, corrigindo a informação pra vocês. É agosto dourado. Então vocês não vão encontrar em lugar nenhum agosto amarelo, tá? Falando de amamentação. Desculpa, Gra, vamos lá então. Então, fatores que levam as pessoas a desistirem do processo. Percepção de que o leite é pouco ou é fraco, como eu achava no meu caso, né? Então já temos uma solução pra galera aí, né? Sim. O que mais, Gra? A questão também do puerpério, né? Aqueles sentimentos que a mãe tem, né? Logo após o parto. Os sentimentos de medo, de insegurança, de angústia, palpites, né? Então a gente sabe. Mas como que... tem palpite? Minha Nossa Senhora, é verdade, é verdade. Então, e se a gente não se cuida, a gente acaba dando palpite também pras pessoas. Exato, exatamente. Eu, por exemplo, tive bastante dificuldade na amamentação por causa do puerpério. Então, eu não tive problemas com fissuras. Vamos explicar pra galera o que é o puerpério, Gra? Puerpério é a fase no pós-parto em que a mãe fica mais vulnerável, né? A carga hormonal da mãe cai muito após o parto, então a mãe fica mais sensível, fica mais chorona, né? Fica com o fato do bebê recém-nascido que só chora e a mãe não sabe o que fazer, já deixa a mãe vulnerável. Estressada. Preocupada. Então, essa carga hormonal que cai da gestação faz com que a mãe tenha esses sentimentos de medo e angústia, né? Que fazem a mãe ter bastante medo no processo do que está fazendo, né? Daí, estresse também, né? Estresse muito. O cansaço, né? Por exemplo, assim, a mãe tem todo um parto, né? Que por mais que seja normal ou cesárea, é cansativo para a mãe. E depois que o bebê nasceu, a primeira preocupação, coloca para mamar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ficar em função. Gente, a mãe precisa descansar. Meu Deus do céu. Então, tudo agora é em cima da mãe. Você já fez isso? Você já fez aquilo? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Calma, né? Uma pessoa que precisa aprender. Então, a gente diz que nasce um bebê, nasce uma mãe. Por mais que é o segundo, terceiro filho, sempre nasce um bebê, nasce uma nova mãe. E cada experiência é diferente. Eu lembro que o processo de amamentação da minha primeira filha foi completamente diferente da segunda. Sim, muito engraçado, né? É uma habilidade que você tem que criar entre mãe e filho. Então, o bebê, ele nasce aprendendo a sugar, ele tem que aprender a mamar, né? Então, é um processo que a mãe tem que aprender com o bebê. O bebê, ele nasce automaticamente sugando? Ou nem todos? Assim, quando o bebê nasce normal, a termo, sim. Ele nasce, ele já sabe sugar, né? Então, a partir de 34 semanas da gestação, ele já aprende a sugar. Então, ele nasce sabendo sugar, mas ele tem que aprender a mamar. O que é o mamar? Sugar, respirar e engolir. Ele tem que aprender todo esse processo. Querido do bebê, olha só como é difícil, né? Cai nesse mundão aqui, minha gente. Tem que só saber conseguir, né? Sobreviver ali. Se virar. Caramba. Então, ele tem esse instinto de busca, de abrir a boca, de sugar, mas ele tem que entender que ele tem que fazer todo esse processo. E daí as mães têm aquele medo. Meu Deus, o bebê nasceu, já tem que o leite descer, né? Na hora. Daí elas ficam angustiadas porque o leite demora para descer de 3 a 4 dias. Só que elas não entendem que o bebê, tanto o bebê quanto a mãe, precisam aprender esse processo, né? Até eu trouxe aqui para você ver o tamanho do estômago do bebê. Ó, é desse tamanho aqui. Para que câmera que a gente mostra? Aqui?
Gente, eu fiquei chocada quando a Gra me mostrou isso daí, porque a gente tem aquela impressão de que o bebê tem que pôr a boquinha ali e sugar, e sugar, e sugar. Olha o tamanho do estômago de um bebê recém-nascido. Aqui cabe 5 a 7 ml no primeiro dia. É muito pouco, gente. Então, assim, por isso que nesses primeiros dias, né, não tem essa quantidade de leite, porque, assim, primeiro que o bebê tem que aprender, sugar, e o corpo respirar, é sábio, engolir. ele só vai oferecer aquilo que o bebê também consegue responder, né? Exato. E mamar. Se nessa hora tivesse muito leite, assim já traz dificuldade esse primeiro processo de amamentação. Se a mãe já tem muito leite, eu acho que mais ainda as mães iriam desistir porque o bebê não ia pegar, ia se engasgar, ia afogar, ser mais complicado. Né? Ele tá aprendendo a respirar e engolir ainda, gente. Vamos com calma. Exato. Então, esses primeiros dias, para você ter uma ideia, só o fato do bebê colocar a boquinha dele no seio da mãe, nesses primeiros dias o corpo já entende que o bebê tá ali e ele vai mandando de gotinha em gotinha esse leite na boquinha do bebê. Ele não precisa fazer força. Sabe o que eu lembrei agora? Uma curiosidade, assim, quando a gente tá gestante, a cor do bico do seio muda. Sim. E uma vez eu li que é para que o bebê tenha mais facilidade em enxergar assim que nasce, porque ele não enxerga bem, né? Sim. Então, a pigmentação fica um pouco mais forte para que o bebê enxergue com mais facilidade. Eu falei, gente, mas que incrível. O corpo da mulher é incrível. Tem alguma outra modificação, Gra, que você lembre que a gente possa contar pra galera? Olha, as mulheres a partir de 16 semanas já começam a produzir o leite. Né? Jura? A produzir. Só que o leite não desce porque ainda os hormônios da gestação estão muito altos. Então, eles não permitem que esse leite saia. Então, quando... Acontece de alguma mãe começar a produzir leite antes de o bebê nascer? Pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Né? Porque os hormônios da gestação estão muito altos. Então, eles inibem os hormônios da amamentação. Entendi. Saiu a placenta, o corpo entendeu. O bebê saiu, eu preciso começar a produzir leite. Aí os hormônios da amamentação começam a trabalhar. Então, na gestação, a mulher ela pode sentir, sim, uma sensibilidade na mama, um aumento do tamanho das mamas. Sim. Mas o não sentir... Aumenta bem, hein, Gra? Meu Deus do céu, que eu tava desesperada. Tava com 3 meses de gestação, olhava e falei, que isso? Onde é que eu vou parar? Mas é muito particular? Sim, ou é muito acontece particular. igual com todas as mães? Não, muito particular. Então, nesses 3 meses é exatamente a hora que tá produzindo o leite, né? As células que vão produzir o leite estão começando a trabalhar. Tá. Depois você vai sentindo uma normalidade, né? Então, assim, tem mães que me procuram lá no final da gestação e falam assim, gente, não tem leite, minha mama não aumentou, eu não vou ter leite. Não é assim. Tem nada a ver. Cada caso é um caso. Exatamente. Legal. Então, o corpo muda, o corpo se prepara, porque a experiência que vem dali pra diante é surreal, Exatamente. né? Então, assim, se a gente for colocar, elencar uma lista de principais razões, quais são as principais razões, Gra, que fazem com que uma mãe te procure? Ou uma avó, ou uma tia, né? Pra dar suporte pra essas mães. Inicialmente, quando eu iniciei meu trabalho, elas me procuravam mais assim quando elas realmente estavam com dor, com dificuldade em amamentar. Já no período que está sofrendo com o processo. Vamos falar um pouco dessa dor? Vamos. Quais são os motivos o que acontece com o peito da mãe que faz com que doa? Porque eu tive tudo que você imaginar, tá? Pois eu vou contar aqui. Mas, menina, tive que ir pro banco de leite com a mama empedraada, eles dizem. Sim. E dói. Meu Jesus. Dói. O bico do seio com fissura. Eu falei, caramba, mas que negócio que é esse? A gente vê na ilustração, né? Lá no posto de saúde, aquela mãe dando mamar plena. Linda. Ai, o que aconteceu comigo? Exato. Então, esses são fatores que fazem com que as mães te procurem? Sim. Antes de falar disso, as mães veem as outras mães amamentando ou veem na TV e tudo é muito romantizado, né? Nossa, a amamentação é linda, é perfeita, a minha vai ser perfeita. É claro que a gente quer que seja. E tem mas mãe tem essas dificuldades. E tem muita mãe que tem essa facilidade, né? Sim, tem muita mãe que consegue de cara, assim, não ter nenhum problema, passa tudo de forma muito natural, né? Mas tem mães que têm muita dificuldade. E entrando nessa dor, então, por exemplo, a fissura, né? O machucado no peito, essa é a principal causa que elas me chamam, assim, no começo, né, da amamentação, porque realmente isso dói. Como dizem, algumas me falam assim, a sensação de que eu passei o meu mamilo no asfalto, tá ralado, né? E realmente é muita dor. Então, eu no início tive pouquinho
pouquinha, né? Bem pouquinho, eu já senti o que era isso. Mas, assim, tem mães que chegam a machucar de uma forma maior, né? Então, o que é um machucado na mama? Então, um machucado pode ser a pega errada, o bebê passando a linguinha no mamilo, que é isso que causa um machucado na mama, né? Sério? Hoje em dia acontece muito de o bebê ele tem algum freio oral, a gente chama linguinha presa. Isso também dificulta a amamentação, que o bebê não consegue colocar a linguinha no lugar certo para mamar, né? Então, referente ao mamilo é isso. Referente à mama, quando desce o leite, as mães entram em desespero, porque a mama, tipo, você tá dormindo, a mama tá normal. No outro dia você acorda, ela tá super dura, inchada, e tenta colocar o neném para mamar e não sai nada, né? Parece uma febre, né? Parece que o seio fica com febre e lateja. Sim. E a mãe tira o leite e daqui 1 hora já tá de novo com aquela dor. Então, é um processo, assim, de desconforto. Nesse caso, eu não chamo de dor, eu chamo mais um desconforto na mama, que às vezes até o bebê, ele tem dificuldade de mamar porque a mama tá muito cheia. Olha só. Tem mães que me falam assim, Gra, eu tô com o peito cheio, eu tô aqui vazando leite e o neném não quer mamar. Eu tô tendo que dar fórmula, né? Então, a gente tem estratégias para ajudar a mãe nesse processo. Então, como eu disse, antes me chamavam mais por isso, no início da amamentação. Agora, eu consigo conscientizar um pouquinho as mães para eu porque você já começa um trabalho na gestação, exato, né? Então, eu consigo conscientizar essas mães na gestação. Por que esperar elas me chamarem quando tá doendo? Então, vamos trabalhar isso antes. E olha que incongruência. Lembrando agora, no início da Ana Júlia, eu chegava a doar pro banco de leite, de tanto leite que eu tinha. E a bichinha perdendo peso. Olha Qual só. que é o sentido? Não tem como entender. Pode sim. Porque, às vezes, a mulher, ela tem muito leite, né? E o bebê não consegue fazer o processo de sugar, respirar e engolir, né? Então, o que acontece? Ele se engasga e ele não consegue absorver a quantidade de leite que precisa. E ele acaba perdendo peso. Ou a posição do bebê, olha só, a posição que o bebê tá, faz com que ele engula menos leite. Por exemplo, a gente tem que cuidar pro bebê, tem que estar alinhadinho, né? Cabeça retinha com o corpo. O que acontece às vezes? O bebê tá mamando assim, tá? Então, pescocinho virado. Pescocinho virado. Isso faz com que o bebê não consiga extrair ou engolir a quantidade de leite. Acaba fazendo com que o bebê perca peso. Olha só. Mas agora não tem como lembrar como é que ela ficava. Eu acho que ficava até de ponta cabeça de vez em quando. Ô, Gra, então, realmente, esse trabalho de conscientização na gestação facilita bastante. Com né? certeza. Como é que você faz esse preparo das mães? São encontros? Também é particular? E o que você compartilha de informação com essas mães nesse momento de gestação para antecipar algumas dificuldades, para que elas estejam mais preparadas, então, no ato de amamentar? Eu busco fazer uma consultoria, um atendimento a partir de 34 semanas, né? De gestação. Por quê? Como eu falei antes, o bebê só aprende a sugar com 34 semanas. Se esse bebê nascer antes do tempo, o bebê não vai conseguir mamar, né? Então, vai ter que ter todo um treinamento. Então, eu já busco a partir de 34 semanas para saber que o bebê já vai nascer com essa facilidade na sucção. Então, nessa consulta, eu ensino a mãe tudo sobre pega, sobre posição, tudo que ela vai sentir, o que é normal e que não é normal. O que ela vai sentir, o que ela vai fazer em cada caso. Né? Falo muito sobre o puerpério, sobre o que ela vai sentir no emocional dela, sobre a rede de apoio, que é uma coisa assim... Olha, precisa muito falar sobre isso. Eu acho que ia ter que ter um podcast só pra isso. Só sobre rede de apoio. Vamos falar um pouquinho sobre rede de apoio agora? Vamos lá, galera. Não é fácil pra mãe, não. Exato. Mas se tem uma família presente ali, tudo pode ficar mais leve, tudo pode ficar um pouco mais tranquilo, né, Gra? Com certeza. A rede de apoio, ela é essencial pra mãe ter o processo, passar pelo puerpério de forma mais tranquila, né? Então, ter alguém pra apoiar ela, não é só pra ir lá segurar o bebê enquanto o bebê tá quietinho. E a hora que o bebê chorar, entregar pra mãe, né? Então, muitas vezes eu vejo que acontece isso. A rede de apoio é para ajudar a mãe, por exemplo, a ir no mercado pra mãe, ajudar a lavar a roupa do bebê, ajudar a fazer comida, ajudar a dar um banho, a fazer o bebê dormir, acalmar o bebê enquanto ele está agitado, levar o cachorro para passear. Isso é rede de apoio, é estar presente. Tirar algumas das outras funções e atividades que a mãe teria para que ela tenha mais tranquilidade em estar com o
bebê e até dar uma dormidinha, né? Com certeza, descansar, porque não é fácil toda hora o bebê tá no teu peito, de dia, de noite. Se não tá no teu peito, se não tá mamando, tem que ficar fazendo massagem, tem que tirar esse leite, tem que se alimentar, tem que tomar banho, tem que escovar o dente. Não, tem uma fase da vida que você pensa, tá, agora ele vai mamar, eu vou tirar o leite ou o quê, né? Porque hoje não faz mais nada, né? Antigamente eu até dizia assim, nossa, mas acho que a licença maternidade é muito comprida, pra que tudo isso? A hora que eu tive a primeira filha, eu falei, caramba, que trabalho que dá, principalmente no começo, né? Que loucura. E assim, quando a mãe tá grávida, ela não passa pela cabeça tudo isso que ela vai sentir, né? Tudo isso que ela vai passar. Ah, eu vou ter o bebê, vou dar de mamar, vou dormir, mas a hora que acontece, né? A hora que junta os sentimentos do puerpério com, às vezes, uma rede de apoio que não tá lhe ajudando, acaba estressando a mãe, né? Então, isso eu foco muito na consultoria, né? Na gestação. O que é a rede de apoio e como você vai definir sua rede de apoio. Por exemplo, não adianta a mãe ter alguém do lado dela, por exemplo, que não teve muito sucesso na amamentação. Vai falar, ih, já desiste, minha filha. É verdade. Não deu certo pra mim, não vai dar pra você também. Exatamente essas palavras. O bebê tá chorando. Não, você não tem leite, já dá uma mamadeira. Então, você tem que escolher muito bem a pessoa que vai estar do seu lado pra te ajudar na amamentação, né? Então, quando eu faço a consultoria na gestação, eu já fecho como se fosse um pacote com elas. Consultoria na gestação, o bebê chegou em casa, eu já vou lá. Pra gente evitar machucar, né? Pra mãe tirar todas as dúvidas. Machucar antes, então. Sim. O que acontece no hospital, que a maioria das vezes elas machucam mais, né? Porque se elas não fizeram uma preparação, elas têm dificuldade em colocar o bebê. Tem algumas técnicas que a gente usa para o bebê não machucar o peito, algumas posições específicas. Quando elas não preparam isso na gestação, elas chegam do hospital chegam em casa do hospital com a mama às vezes machucada. Daí fica mais difícil. Fica mais difícil. A gente ouve muitas dicas caseiras nesses momentos também, né? Tomar sol antes faz alguma diferença? O sol, ele, assim, na auréola, a gente tem alguns pontinhos, como se fossem umas pequenas espinhas. Na gestação, a gente percebe isso. E essas espinhazinhas, essas glândulas, elas secretam um líquido que serve para hidratar a mama. Quando a mulher toma sol, esse líquido, ele sai com mais facilidade, né? Então, hidrata mais essa mama. Então, o sol tem esse benefício, né? Então, ele não é para deixar mais resistente à pele? Dizem que sim, mas não tem nenhum estudo que comprove que fica mais resistente. Pela questão de hidratação. Mas se utilizar um creme, não tem o mesmo efeito? Não, o creme não. Não, o creme ele não tem esse efeito. Eu com a preguiça já de ir pro sol. Já queria tacar um creme. Mas assim, a mãe, se não for tomar sol, também não tem problema, porque o corpo naturalmente vai hidratando, né? O que não pode fazer é como algumas pessoas dizem, passa a bucha no mamilo, né? Eu recebi essa dica. Falei, caramba, o primeiro dia que eu fiz, a pessoa que mandou fazer isso, duvido que já fez na vida. Exato. E o que a bucha faz? Ela vai calejar. Não tem como calejar, né, a mama. Então, ela vai tirar toda essa proteção que o corpo tá colocando ali, ela vai tirar. Então, não é legal. Então até evitar de passar muito sabonete. Exato. Não pode, né? Não, porque você tira toda a hidratação. Ao redor da mama, sim, você pode hidratar, mas ali na região do mamilo e da auréola, não, melhor evitar. E depois que acontecem os machucados, aí tem a pomada milagrosa, que eu recebi a dica na época, e também umas dicas naturais de passar casca de coisa, casca de banana, casca... O que você fala sobre isso? Vamos lá, vamos ver se essas dicas funcionam ou não. O banho de sol na mama após o parto, sim, ajuda a cicatrizar. Após o parto? Após o parto. Então você coloca o bebê pra tomar o banho de sol, que geralmente eles precisam, né? Já acha um lugarzinho lá e coloca o peitão pra jogo. Coloca o peitão pra fora. Sobre a pomada. Essa pomada é cara, complicada. Caríssima essa pomada. A pomada, sim. Eu vou ser sincera, eu não gosto de indicar essa pomada. Por quê? Ela é uma pomada, ela é uma cera, você deve lembrar. Ela é bem grossa. Grossa. E essa cera, quando você vai tentar tirar essa cera pra colocar o bebê pra mamar, não sai. Então o bebê, o que acontece? Escorrega na mama e acaba pegando só o bico do peito e vai
machucar mais. Tá? Além disso, essa cera no seio, quando ela aquece, quando você aquece teu corpo, ela vai como se fosse derretendo. E ela pode fechar os canaizinhos de leite e pode, a gente chama de obstruir a saída do leite. Caramba! Então aquilo que era pra te ajudar, que tu pagou caro, vai te prejudicar ainda no final das contas. Exato. Então quem faz acompanhamento comigo sabe que eu entrego um óleozinho especial que é pra ajudar nesse processo, né? Que é mais tranquilo. Mais natural. Mais natural, exatamente. Então eu peço para as mães evitarem. Eu prefiro que elas peguem, tirem um pouquinho do leite, passe no mamilo e tome um banho de sol do que passe a pomada. Entendi. Né? Então outra coisa, quando a mãe tá com o peito machucado, a gente indica para elas usarem isso aqui, ó. Né? Tipo rosquinha uma rosquinha. Pra quê? Pra que o mamilo aqui não encoste no sutiã. Né? Porque a hora que tira o sutiã, minha gente, fica a ponta quase lá grudada no sutiã. Você fala, ai, meu Deus. Exato. Não, quem tá assistindo esse podcast vai pensar, nunca mais eu vou aumentar. Calma, gente. Tudo isso tem solução, porque com o passar dos dias a gente vai se adequando, vai melhorando. Aprendendo a lidar com tudo aquilo, né? Certeza. E vai fazendo com que esses desconfortos vão ficando de ladinho, aí a gente vai curtindo o processo de amamentação, né? Mas eu tô contando pra vocês o que eu passei, minha gente, porque isso aqui é vida real, né? Não adianta, como você disse, fantasiar ou romantizar demais, né? Senão as pessoas, quando passam por uma coisa dessa, pensam, epa, não é pra mim? Exato. Né? Então é assim, a gente sofre, mas a gente segue, né? Firmes e cada dia vai melhorando, né? Cada dia, se você fazendo a coisa correta, fazendo a coisa certa, o processo vai melhorando. O que acontece às vezes? As mães no começo, nossa, tá doendo, mas eu vou continuar, tá doendo. Cada dia vai piorando a dor. Aí sim que elas desistem. Então, quando já... Fiz de tudo! Fiz de tudo! Mas não deu certo. Não chamou a consultora. Então, assim, se você já tá sentindo dor, peça ajuda. Alguma coisa não tá certa. Eu digo que amamentar não precisa ser doloroso, precisa ser prazeroso, tanto pra mãe quanto pro bebê. Então, às vezes, tem mães que me chamam com 2 meses que estão amamentando e estão com dor. Mas você olha, lá não tem nenhum machucado visível. O que é? Então, a gente investiga o que é essa dor, né? Então, a dor pode ser por fissura? Pode, mas pode ser por candidíase mamária. Olha só, pode ter candidíase no peito. Tem uma síndrome, né? Síndrome de Renault, que é uma síndrome que faz diminuir a circulação no peito, no mamilo, e isso faz causar dor. Então, tem muitas coisas que podem causar a dor. Não é só a fissura que é tradicional, mas tem o buraco é mais embaixo. Exato. Tem coisas ali que estão escondidinhas que podem aparecer na hora da amamentação. Sabe uma coisa que eu lembrei agora? Quando as meninas mamavam, parece que eu sentia o meu útero. Tem alguma ligação? Sabe, parece que eu mamava aqui e mexia alguma coisa no meu útero. Eu falava, caramba, que isso? Sim. Existe? Sim. Alguma ligação? O fato de amamentar faz com que a involução do útero, né, principalmente logo após o parto, ocorra mais rápido. Né? Então faz com que o útero volte ao seu tamanho normal mais rapidamente. Então tem uma linha direta ali de comunicação. Tem sim. Então tá. Gente, vocês viram já que tem um donut pra colocar ali no seio pra não deixar colar no sutiã. Sim. Né? Vamos falar do sutiã? Tem sutiã especial? Alguma coisa que você diga assim, olha mãe, usa esse sutiã aqui que é sucesso. Sim. Então tem 2 tipos de sutiã pra amamentar, né? Um deles, agora eu não tenho a foto aqui pra mostrar, mas tem uns que tem na frente do seio, ele tem uma renda, né? E tem alguns que não tem essa renda, tá? Então eu indico, principalmente nos primeiros dias após o parto, evitar o sutiã que tem aquela renda na frente, porque quando você vai comprar teu sutiã, você tá grávida, então tua mama ainda não aumentou tanto. Então você não tem noção, tua mãe que vai virar aquilo. Exato. Aí, quando realmente o leite desce, se a mãe tá com aquele sutiã que fica apertado, isso pode fechar alguns canaizinhos de leite e faz com que dê obstrução e possa dar mastite. Então, o sutiã bem soltinho, bem leve, né? Evitar a renda na frente. Se você não tem o que fazer, deixa ele muito solto. Percebeu que ele tá apertando sua mama, tira ele ou compra um que não tem a parte da frente. E tem até algumas mães que já usam aquela cinta bem apertada logo depois do parto. Então, se isso chegar a apertar o seio, pode prejudicar a amamentação. Até a cinta, hoje em dia, ela já não é mais indicada. Não? Não é indicada. É indicada aquelas calcinhas de suporte, mais altas. Mas a cinta não é mais indicada.
Tá, então sutiã confortável, viu, galera? Não adianta querer ficar, assim, trabalhar seducência na hora da amamentação, tem nada a ver, né? Não. Que renda o quê? Põe lá um sutiã daqueles de algodão. Tem como que eu vou te dizer? Ele é um elástico, eu não sei o material que ele é, mas ele é bem molinho, bem confortável. Então, evitar aqueles com bojo, com ferro embaixo, né? Então, é como menos é mais. Isso, exatamente. Nessa hora, menos é mais. Você já disse, Gra, que o leite não desce assim que o bebê nasce, né? Vamos reforçar para as mães isso? Quantos dias pode demorar? E o que fazer nesses primeiros dias? Mostra de novo o tamanho do estômago do bebê quando nasce. Vocês não têm noção. Tem esse bem pequenininho que é logo aqui que nasce. No primeiro dia, né? 5 a 7 ml, tá? No terceiro dia, ele vai para 30 ml, então ele já aumenta bastante. Nossa, aumentou bem, hein? Aí lá por 15 dias, de 45 a 60 ml e com um mês em torno de 120 ml. Com um mês tá grandinho já, grandinho, exato. Então, assim, nesse primeiro dia aqui, realmente, aquele pouquinho de leite, aquele pouquinho de colostro que a mãe tá produzindo... Qual que é a diferença entre o leite e o colostro, Gra? O colostro, então, ele é o primeiro leite, a gente chama... como que diz? Ouro em líquido. Ouro líquido. Por isso eu gosto dourado também, né? Olha aí, ó. Agora então, tem... se eu tivesse ouvido essa explicação antes, eu não teria trocado pelo amarelo. Tem uma referência. Sim. Então, a gente chama o leite com ouro em líquido. Então, o primeiro leite, que é o colostro, ele é riquíssimo em anticorpos. Então, para você ter uma ideia, 24 horas após, né, o parto, a quantidade de anticorpos é muito grande. 3 dias depois, essa quantidade de anticorpos cai para 20%, comparado com o primeiro dia. Então, assim, muitos falam que é a primeira vacina do bebê. E, realmente, todo o anticorpo que a mãe está produzindo, ela manda para o bebê. O que ela já produziu, ela manda para o bebê. Então, ele é muito importante. Ele é rico em nutrientes e rico em anticorpos. Então, muitas mães têm medo. Esse leite não está sustentando esse primeiro leite, né? Nem é a função dele naquele momento. É proteger. É proteger, exatamente. Então, ela é muito importante. Eu sempre digo, precisou complementar, cada caso é um caso, né? Então, precisou complementar com algum outro leite, sempre ofereça o peito antes, para ele absorver esse colostro, essa vacina, essa primeira vacina, para depois ele usar a fórmula se necessário. E existem as fases do leite? Porque eu lembro que na época me diziam, olha, Ana, quando você começar a amamentar, vai ser mais líquido, vai ser mais para hidratar. Depois, não sei o quê. Vamos contar pra galera, então, a importância. E até de fazer aquele rodízio das mamas, tem uma necessidade especial. A gente não pode escolher um peito, mas a gente sempre tem um peito bom. Não tem? Tem. Aquele o peito preferido. Esse peito é bom de dar mamar, o outro não. Por que precisa fazer essa alternância? Na verdade, assim, o primeiro começa com colostro, o leite de transição e o leite maduro, né? São fases. Então, o colostro é de 3 a 5 dias, de 0 a 4, 5 dias. O leite de transição é do 5º dia ao 10º dia e depois entra o leite maduro, né? Mas essa questão de leite mais aguadinho e leite mais gordinho, né? Eu acho que é isso que você quer dizer. Sim. Então, assim, muitas pessoas falam sobre essa questão, o leite gordinho está no final. Não necessariamente, tá? Como que esse leite mais gorduroso ele sai do peito? De acordo com como que a mãe está relaxada. Olha só. Caraca! A cerveja preta entra aí, então. Mas o álcool, né? Tem que ser sem álcool. Vocês já ouviram? Duvido a mãe que tá assistindo isso aqui, que não ouviu falar que tem que tomar cerveja preta. Pena que o álcool atrapalha, né? Glória! Sabe que já inventaram uma cerveja preta sem álcool? Olha, não sei te dizer. Fica a dica, mercado. Fica a dica. Então, assim, o leite mais gordinho, ele é liberado quando a mãe está relaxada. Se a mãe fica tensa, nervosa no início da amamentação, vai sair realmente o leite mais aguadinho e às vezes acaba do bebê não ganhar peso por causa disso. Então, a mãe estar relaxada, estar atenta ao bebê mamando, não ficar no celular, né? Que isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Então, o fato dela estar relaxando o corpo vai mandando esse leite mais gordinho aos poucos. Algumas vezes está assim no final da mamada? Pode estar. Mas ela também vai soltando no início, no meio e no fim da mamada, né? Entendi. Então, não tem uma regra. Tantos minutos de mamada vai ser água. Até porque... Depois vai ser açúcar, depois vai ser gordura. Até porque o peito é uma fábrica. A gente diz que é uma fábrica de leite. Então, ele não para de produzir. Não tem como esvaziar totalmente uma mama. Não. Então, as mães ficam tipo, meu Deus, agora os dois estão cheios. Qual que é a hora de trocar?
Na verdade, não tem hora de trocar. O bebê mama um, se ele se satisfez com um, ok. Se ele mamou esse, ele quer mais, aí ele vai pro outro. Mas o outro peito, se tá cheio, se tá dura muito, tem que tirar esse leite pra não empedrar, né? Pra não causar mastite, né? Então, muitas vezes o bebê mama só um. Sim. Daí mamou agora esse, no próximo vai no outro. Sim. Né? Isso vai intercalando as mamadas. E vamos falar da mastite, então? O que é a mastite e como ela pode ser prejudicial até para uma interrupção de amamentação? Sim, a mastite é o extremo, né? Quando a mãe já tá deixa muito tempo o leite parado na mama, isso pode evoluir assim para um abscesso, né? Que é aquele pus na mama. Então, recentemente eu atendi uma mãe com isso, assim, tipo assim, é risco para a mãe, não só do abscesso, da mãe até parar numa UTI, de realmente ficar doente por causa disso, de dar uma sepse geral, né, no corpo. Então, assim, é muito preocupante. Então, a gente faz o máximo para evitar chegar a esse ponto, né? Então, a mãe tá com dor, tá com a mama cheia, massagem e tira esse leite, né? Começou a sentir, eu falo para elas, começou a sentir qualquer febre, né? Acima de 38 graus, entra em contato com o obstetra. Aí tem que entrar com alguma medicação para não chegar ao ponto. Essa medicação, ela interrompe a produção de leite? Será? Prejudica? Não prejudica. É mais a questão realmente para tratar a bactéria que tá ali, né? Então, é uma bactéria? Na mastite, sim. Às vezes, é bactéria. Entendi. Né? Então, a maioria dos casos, quando chega a mastite, já é bactéria. Né? Então tem que agir imediatamente para que não traga risco para a mãe, nem para o bebê, nem para ninguém. Exatamente. Né? Então, maravilha. Assim, são detalhes pequenininhos que, se a gente não se atenta, vão tomando uma proporção gigantesca, né? E já chegou alguém para você assim, Gra, e disse, eu tenho medo de amamentar? Sim. Tem? Direto. Sério? Quando elas me buscam na gestação, né? A maioria que me busca na gestação é, Gra, eu quero me preparar porque eu tô com medo, porque minha experiência da minha mãe foi essa, da minha amiga foi essa, né? E eu preciso entender o que é isso que tanto falo que dói, que né, vai me machucar. Eu vou realmente ter, mesmo se eu fizer tudo certo? Não. Aí eu consigo acalmar elas, preparar, explicar, olha, se você fizer dessa forma, você consegue. Até porque o medo, pelo que você já comentou, é um dos fatores que mais prejudicam, porque você fica com o nível de estresse muito alto, não fica relaxado e não solta o leite gordinho. Exato, Tadinho do bebê tomando água o dia inteiro ali, né? Sim. Então, já entra naquele jargão antigo do leite fraco, né? Então, Gra, não existe leite fraco mesmo. Não existe. Pode acontecer da mãe ela ter pouca produção, tá? E por que isso acontece? Muitas vezes lá na adolescência dela, o corpo dela não preparou quantidade, digamos assim, de alvéolos para ela poder amamentar. Pode acontecer. Então eu posso ter menos alvéolos produzindo leite e realmente ter menos leite. Exato. Ou, por exemplo, a mãe teve uma diabetes gestacional, tem alguma alteração de tireoide, mas assim, não são todos os casos, né, que gera baixa produção. Então, é analisado caso por caso. Então, eu tenho, por exemplo, silicone. É uma coisa que as mães, meu Deus, sem silicone não vou conseguir amamentar. Eu tenho mães que com silicone doavam leite. Então, assim, tem que entender por que ela colocou o silicone primeiro. Como é que era o peito dela antes, né? Para depois tentar entender o porquê que ela tá produzindo pouco leite. Às vezes, ela colocou uma mamadeira junto no processo da amamentação, acabou baixando, né, a produção de leite. O estresse, né, fez com que ela baixasse a produção de leite. Então, assim, às vezes uma dieta muito restrita, então as mães ficam preocupadas ali com o corpo, fazem uma dieta muito restrita. Vamos falar dessa dieta? Para que eu possa produzir leite de forma adequada para o meu bebê. Como é que tem que ser a minha dieta, Gra? Normal. Entendeu? Riquíssima em hidratação, né? Então, tomar muita água e alimentação normal. O que a gente pede para as mães fazerem é evitar industrializados, né? Por questão da cólica. Não tem nada que comprove que o alimento da mãe traga cólica. Mas, tipo assim, olha, eu comi feijão e deu cólica. Tá, então vamos evitar o feijão, né? Então, não tem nada que comprove, mas né, esses dizeres populares a gente ainda indica para as mães, né? Se elas se sentem mais seguras com isso, então a gente pede para elas evitarem alguns alimentos que dão gases, né? Então, alimentação normal, né? Então, você não precisa
antigamente faziam aquela canja, né? Tinha que ficar 40 dias tomando sopa. Meu Deus, coitada da mãe. Mas emagrecia, de certo, né? Eu acho que sim, mas o leite também, né? Como é que ficava? Então, assim, hidratar bastante. Então, tem chás que aumentam a produção de leite. Sério? Né? Naturais mesmo? Naturais, olha só. Tem alimentos, por exemplo, suco de uva, canjica, que aumenta a produção de leite. Pelo açúcar, será? Ou a canjica mais pelo milho. Olha, milho, galera. A uva pelo açúcar, né? Rapadura, olha só, aumenta a produção. Então, chá de funcho, chá de erva doce, né? E eu lembro que eu tinha muita fome. Sim. Parece que, acho que realmente a demanda energética do nosso corpo aumenta. E eu amamentava, eu não podia ter em casa aquelas bolachas caseiras, sabe? Eu queria comer o pacote inteiro, tanta fome que eu tinha, normal? Normal, sim, porque você tem que preparar seu corpo para amamentar. Sede, então, meu Deus, é muita sede. Então, você tem que tomar muita água. Né? Tanto água quanto, se você quer aumentar a tua produção, chá. Eu não indico nesses primeiros dias, quando o leite desce, que você tome muito chá, né? Até porque teu corpo ainda tá entendendo, né? Daí vai virar uma loucura, vai virar aquilo que... Exato. Tem algumas mães que até ficam espirrando, né? O que faz aí? Tem umas conchinhas, umas coisas, não tem? Na verdade, assim, a gente não indica muito essas conchas, porque elas são... ela deixa o mamilo abafado, quente, úmido, risco para candidíase, né? Então, o que a gente indica mesmo é essa rosquinha. A rosquinha. Tá. Então, assim, acontece mais de escorrer o leite quando ela tá mamando num peito e outro escorre. Então, colocar uma compressinha, alguma coisinha ali para uma fraldinha, alguma coisa, né? Para não ficar... Claro que quando vai sair de casa, não tem como ficar com a blusa molhada, né? Então, usa, daí neste caso, pode usar a conchinha ou o absorvente, mas assim, chegou em casa, tira, né? Deixa não é uma seco. Coisa para que fique ali... Não, o dia inteiro não, é loucura. Realmente, é um ambiente propício para desenvolvimento de tudo que é coisa. O né? leite é riquíssimo em açúcar e carboidratos. Então, isso abafado e úmido, né? Faz com que... E assim, falamos de possibilidades de mães que tenham diminuição na produção de leite. Mas se eu tenho um bebezinho ali, como é que eu sei que eu estou produzindo a quantidade de leite que eu deveria estar produzindo? Porque é abstrato. A gente não enxerga o tanto que tá saindo, né? Sim. Então, assim, principalmente nesses primeiros dias que a mãe tem medo de... será que meu colostro, o leite está sendo suficiente? Então, eu sempre indico elas a avaliarem a quantidade de xixi e de cocô do bebê, né? E como que o bebê fica após a mamada, né? Então, olha só, primeiro dia a gente diz uma fralda de xixi, segundo dia 2 fraldas de xixi, terceiro dia 3 fraldas, quarto dia 4, 5 dias 5, 6 dias 6, do sexto dia em diante de 6 a 8. Nossa, quando o pessoal fala que tem que começar o estoque de fralda logo que engravida, é verdade, né? Sim. Então, no primeiro dia, pega leve, mas espera lá o 20º dia. Nossa! Às vezes cada mamada é um cocô. Então, assim, o xixi e o cocô. O cocô, a partir do 4º dia, ele já tem que ficar amarelo, né? Ele não porque pode ele é bem escuro, né? Escuro, eu levei até um susto. Meu marido falou, que isso? Que cor é essa? Seu cocô é muito forte. É meio preto, verde, olho escuro, assim, né? É o que ele tinha na barriguinha dele durante, né, a gestação, né? Então, na hora que ele tava na barriga da mãe, então era o que ele tinha. Então, aquilo tudo tem que sair, pra daí o que a mãe tá produzindo de leite, ele faça o tal do mecônio, que eles dizem, né? Então, depois que isso sai, o cocôzinho tem que ficar amarelo. Isso, exatamente. Então, qual que é o ideal de fraldas de cocô nos primeiros dias? Olha, nesse início, uma fralda de cocô, 2, né? Ou pelo menos uma por dia. Às vezes, o bebê ficou 1 dia, 2 dias sem fazer cocô. Tá, né? Não vamos pirar agora. Eu vou te dizer que o mais importante é o xixi, tá? Então, assim, chega no 3º dia ou no 4º dia, o bebê tá com uma fralda de xixi, liga o alerta. Então, não tá sendo hidratado, né? Então, presta atenção no bebê. Às vezes, tá com dúvida, leva pro médico, né? Então, assim... Então, o tempo que ele permanece sugando não é o principal fator de preocupação. Não. É mais a hidratação. Como que ele fica após a mamada, né? Ele mamou, ele relaxou, ele dormiu. Dormiu pelo menos 1 hora, ficou bem? Ok, né? Não, ele sai, ele fica grudado o dia inteiro no peito, não tá fazendo xixi.
liga o alerta, vai procurar um médico, porque às vezes ou o bebê não consegue extrair o leite, ou realmente às vezes o colostro não está sendo suficiente para a demanda deste bebê. Entendi. Né? Então... E tem uma regra, assim, antiga, que diz que o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas. Como que funciona a frequência das mamadas, Gra? O que é indicado hoje e como é que a gente pode ajudar essas mamães a terem uma vida e também amamentarem? Nos primeiros dias, né? Principalmente no primeiro mês, assim, focando nos primeiros dias, a livre demanda, né? Trazer o bebê toda vez que ele quiser pro peito. E como é que eu sei que ele quer? Ele tem sinais, ele começa a pegar a mãozinha, ele começa a resmungar um pouquinho. Pôr a mãozinha na boca? Pôr a mãozinha ou não na necessariamente? boca. Sim, com fome sim, mas o bebê não vem pro peito só por fome. Ele vem também para se acalmar, né? Então a questão de... eu descobri que demora um pouquinho pro bebê descobrir que nasceu. Ele nasceu e ele tá sentindo calor, ele tá sentindo frio, tá sentindo fome, coisas que ele não sentia antes na barriga. E tudo isso incomoda. Incomoda ele. Então ele precisa se acalmar. Como que ele se acalma? Sugando, né? Então o sugar faz com que ele se acalme. Então ele não vai vir pro peito só por fome. Então a livre demanda é para atender a necessidade do bebê de se nutrir e também atender esses desconfortos do bebê referente ao que ele tá sentindo, né? Então a livre demanda é trazer eles pro peito toda vez que ele resmungar, solicitar. Então nasceu livre demanda de peito. Uma coisa que eu digo que nos primeiros dias, até consultar com o pediatra, eu sempre oriento as mães. Não ultrapasse de 3 horas entre uma mamada e outra, né? Então o bebê sai do hospital, ele perde um pouquinho de peso. Normal, até 10% ele perder. Ele precisa recuperar isso, né? Então se o bebê fica muito tempo sem mamar, a glicose, né? O açúcar no sangue pode baixar muito rápido. E se esse açúcar no sangue baixa, o bebê ele fica mais molinho, né? Ele fica mais sonolento. Então, por exemplo, assim, deu 5 horas que o bebê não mamou, a mãe fica feliz. Nossa, ele tá dormindo, que é uma beleza. Às vezes não é que ele tá dormindo, ele não consegue acordar, porque a glicose, o açúcar no sangue tá muito baixo. Isso pode levar a um coma do bebê. Então, é muito importante. E bebê recém-nascido pra acordar é uma luta. Meu Deus do céu. Os primeiros dias das nossas meninas, né? Você lembra, né, papai? Como é que era? Tinha que tirar a roupa inteira da criança e ficar esfregando no pezinho. E não mamava e não acordava. Ô, luta, não dá pra desistir, então. Não tem dá. que ficar... Então, assim, 3 horas e meia, eu digo assim, até consultar com o pediatra e ver que tá tudo bem, que tá desenvolvendo, que tá ganhando peso. Aí você foca. Depois que o pediatra avaliou, ele falou assim, não, agora você pode liberar no tempo que o bebê acordar, a hora que ele acordar, ok. Daí tá mais tranquilo. Então, até a noite, você precisa pegar um bebê pra mamar. Sim, pelo menos até consultar com o pediatra falar que tá tudo ok. Né? Daí pode entrar com a livre demanda, que é deixar mais tempo sem mamar. A livre demanda é pra aumentar o espaçamento? Achei que era pra diminuir. Não, bom, tanto assim, faz, depende do bebê, né? Porque se o bebê, tipo assim, ele tá ganhando peso, ele tá desenvolvendo, ele quer dormir 4 horas, 5 horas, né? Pode acontecer. Sim. Né? É mais difícil nos primeiros dias, mas pode. Mas isso somente depois da consulta com o pediatra. Enquanto não consultou com o pediatra, 3 horas. Tá. E eu acho que dois momentos muito, assim, emblemáticos e difíceis para as mães. Quando o bebê chega em casa, pronto, e agora? O que eu faço? E na hora que essa mãe tem que voltar pro mercado de trabalho, né? Sim. Então, tá terminando a minha licença maternidade, como é que eu vou me organizar para voltar a trabalhar? Você também ajuda nesse momento, Sim, Gra? também. O que a gente pode dizer para essas mães? Como é que a gente pode orientar para que elas consigam manter o aleitamento e voltar para o mercado de trabalho? Então, assim, eu indico para as mães já iniciarem esse processo de aprenderem como é que elas vão amamentar no retorno ao trabalho 60 dias antes. Olha só, 2 meses antes, o ideal é elas já se prepararem para retornar ao trabalho. Porque então, com 4 meses, o neném entra na escola da amamentação para aprender como é que vai ser quando a mãe sair de casa. E às vezes a mãe volta a trabalhar com 4 meses. Então, tem que ser quando o bebê tem 2 meses. Ela já tem que se preparar. Olha só. Então, a mãe não para. Né? Se ela quer amamentar, ela não para. Então, assim, ela tem que primeiro escolher o frasco que vai guardar o leite. Ela tem que entender como que ela vai tirar esse leite. Ela tem que aprender
aprender a tirar esse leite, ou vai ser de forma manual com a maquininha. Ela tem que aprender a congelar, tem que aprender a descongelar. Tem vários utensílios que servem, que podem auxiliar a mãe a não dar diretamente a mamadeira. Então, ela pode escolher por colher dosadora, por copinho, né? A mãe que tem medo de vai bebê... pegar a mamadeira, não vai mais pegar o peito. Mas tem mães que pensam assim, não, eu vou deixar pro final, ele vai pegar a mamadeira. E não pega a mamadeira. É difícil pegar a mamadeira. É Aconteceu muito difícil. Comigo. Uma semana antes de voltar a trabalhar, eu falei, não, ela vai pegar a mamadeira. Eu vou tirar o leite e ela pega. E ela não pegou. Aí o bicho pegou. Aí lascou. Aí, assim, eu fui tentando uns 4, 5, 6 mamadeiras, tentei alguns outros utensílios, mas como tava em cima da hora, tipo, não tive tempo pra treinar ela. Então, por isso eu digo, 60 dias antes pra você tem que ter todo um treinamento, né? E às vezes acontece de no local de trabalho dela não ter aonde tirar esse leite. Aí a mãe pensa assim, vou ter que desmamar? Não, né? Então, durante o dia, enquanto o bebê tá na escolinha ou tá em casa, ela pode oferecer a fórmula e oferecer o peito enquanto ela estiver à noite. Então, o quanto tempo ela vai oferecer esse peito, não importa se é junto com a fórmula, o importante é que cada gotinha que ele recebe do leite materno faz bem pro bebê, né? Então, é bem... Cada gota, não importa se seja uma mamada, 2 mamadas, né? O cuidado que a mãe vai ter que ter é como manter essa produção. A produção vai se adaptar ao bebê. Ao ritmo da mãe. Não, se o corpo é tão incrível que pela saliva do bebê consegue entender o que é que a mãe precisa produzir e trazer para esse leite, imagina se não vai adaptar o próprio peito para a rotina de trabalho e vida, né? Exatamente. Só que o que acontece, por exemplo, na mamadeira? Então, na mamadeira o leite sai muito fácil. Né? E no peito o bebê tem que fazer força. Então, esse é um dos motivos que faz, às vezes, o bebê largar o peito. Porque ele pensa, epa, mas por que eu vou ficar sofrendo aqui? Exato. Então, às vezes, isso acaba acontecendo. Mas a mãe mantém um estímulo da mama, né? Que no retorno ao trabalho eu indico sempre a cada 4 horas fazer a retirada do leite para o corpo entender, vamos continuar produzindo, precisa produzir. Cada 4 horas. Cada 4 horas. Então, se no trabalho dela não tem um lugar específico para ela sentar e tirar, ela vai ter que ir no banheiro para tirar. E como é que tira esse leite? É manual ou com a maquininha, né? Então, se ela tá no trabalho, provavelmente manual. Ela vai tirar até aliviar aquela pressão na mama. Não sei se você lembra aquela pressão que você sentia. Então, ela tira um pouquinho até aliviar a pressão e pronto. Tira no banheiro, se não tem um lugar adequado. E só que esse leite que tirou no banheiro não pode utilizar. Né? Então, tem que descartar. Então, tira só para aliviar a mama, para ela continuar mantendo a produção. Tá. É bem importante. E maquininha facilita a vida da mãe? Facilita. Facilita bastante. Porque ela não tem que se esforçar. Ela coloca a maquininha ali e o bichinho vai sair facinho. Sim. Tem mães que não se adaptam porque a maquininha, às vezes o mamilo é mais sensível, né? Então, às vezes a mãe não pegou uma maquininha correta, digamos assim, porque tem algumas que são muito boas. Tem como alugar, não tem? Tem como alugar. Eu achei incrível, eu não imaginei. E é tão caro assim que tem que alugar? Depende, algumas sim. As que eu indico para as mães, não. Então, um preço bem tranquilo. E ela é super confortável. Mas tem umas que elas são mais caras, né? Mais, como que eu vou dizer? Mais anatômicas. Tem algumas diferenças. Quanto mais firula tem na maquininha, mais caro vai ser, minha gente. Como tudo na vida. Porque não com a maquininha. Exato. Né? E eu descobri, olha só, uma mãe... Eu descubro muito com as mães. Aprendo muito com as mães também. E teve uma mãe que comprou uma maquininha que ela coloca no peito e coloca o sutiã por cima e o peito fica tirando, assim. Uma maquininha bem pequenininha. Muito legal. Caramba! Eu falei, olha o que inventa. Não, eu acho que a ciência, a tecnologia tá aí pra isso, pra ajudar a gente, né? Porque a gente tanta pauleira nessa vida que quando vem uma coisa dessa, a gente agradece. Não, e por falar em tecnologia, deixa eu mostrar pra vocês, por exemplo, as mães que têm mamilo plano ou mamilo invertido. Então, isso aqui, por exemplo, é um aparelhinho que é pra puxar o mamilo pra fora. Pra você ter uma ideia, quando a mãe tem um mamilo plano. E faz uma vez só? Não, antes de cada mamada. Antes de cada mamada. Ela adquire e daí puxa o mamilo pra fora e coloca o bebê pra mamar. Né? E daí então tem como fazer isso. E antigamente essa mãe não conseguia amamentar? Muitas vezes não. Às vezes sim, por muita insistência, né? Mas às vezes acabavam desistindo, porque o bebê não conseguia sugar e acabava diminuindo a produção de leite e já ia pra mamadeira. Tem mais tecnologia aí que eu tô vendo. Vamos mostrar pra galera. Esse aqui é o laser, né? Então isso aqui que eu ajudo as mães quando machucam o peito, né? Então que a gente trata as fissuras
que é com esse aparelho aqui, alivia a dor e trata as fissuras, né? Então, para quem não conhece, tem, meu Deus, o que é o laser? Vai doer, não vai doer? Não dói, é bem tranquilo, é realmente pra É uma luz, é uma luz que você passa e vai cicatrizando e vai melhorando. Ô, bênção. Já faz tempo que tem isso, Gra? Faz tempinho já, mas assim, até ele não é usado só na amamentação, então muitas pessoas usam, os fisioterapeutas usam, né? Bastante. Tratamento de feridas se usa bastante, então, mas ele na amamentação ele é novo no mercado. Novo, digamos assim, 5 anos. E você trouxe um bebezinho aí também. Vamos mostrar esse bebê? Vamos mostrar pra galera como é que deve ser a posição correta? Vamos lá. Vamos? Então tá, hoje vou mostrar como que as mães fazem normalmente, que acabam machucando o peito. Né? Então, elas apoiam o bebê aqui no braço e colocam pra mamar. Ah, mas eu fiz isso no meu primeiro, no meu segundo bebê e nunca machucou. Por que agora machucou? Depende, né? Às vezes cada boca é uma boca, minha gente. Cada língua é uma língua. O bebê pegou diferente. Quando o bebê tá mamando assim, o que acontece? O bebê não tem força no pescoço, né? Então, ele não consegue vir pra frente e ficar com a cabeça assim. E às vezes o braço aqui a gente não consegue manter. O braço vai cansando. Sabe o que eu lembrei? Que antigamente a gente via, tinha que pegar o dedo da mãe e segurar. Isso tem que fazer mesmo? Tem que pinçar a mama ou melhor não? Na verdade, a gente segura em C. A gente apoia. Né? Só que aqui nessa posição aqui é mais complicado você fazer isso. Sim. Aqui, né? E o bebê fica com a cabeça para trás. Fica pendurado. Então o que eu digo para as mães? Ela vai segurar a cabeça do bebê e a mão vai segurar o peito. Então o peito é para ajudar o bebê a vir pro seio, né? A mão aqui é para ajudar o bebê a vir pro seio. Então ela vai segurar a cabeça e vai fazer isso aqui, esse movimento, né? O bebê não vai vir sozinho. Quando ela faz isso, o bebê fica bem posicionado para amamentar. Não tem o risco dele passar a linguinha no mamilo, que é o que causa a fissura. Né? Então, sempre a mão na cabeça. Segura a mão na cabeça. Segura a mão na cabeça. Ajusta. Colocou o nenê. Depois você vai fazer isso aqui. Né? Depois. E uma posição que eu gosto muito de ensinar, que principalmente para as mães que têm cesárea, que a barriga fica mais inchada e dói, né? É essa posição aqui. Né, invertida. Olha, então coloca a perninha pra trás. Isso, as perninhas pra trás e coloca o bebê pra mamar aqui, ó. Né? Então, olha como fica livre aqui. A mãe fica mais confortável. Aqui ela pode sentar na poltrona do sofá. Então, ela coloca algumas coisas pra segurar a mão aqui, né? Então, ela fica mais tranquila. Então, eu gosto muito de ensinar essa posição e elas estão gostando bastante, né? Eu não consegui fazer sozinha. Quando eu vou lá ajudar elas, é assim fácil, né? Então, gente, o bebê é tão levinho, né? Nessa fase que você coloca pra um lado, coloca pro outro. Depois o bichinho começa a ficar fortinho. Daí não é tão simples assim, né? Você imagina 1 hora você segurando ali, né, o bebê. E se tá machucado, 1 hora doendo, não tem condição, né? Então, não tem condição, gente. Não tem condição. Tem que ajudar a mãe mesmo. E vamos para um assunto polêmico agora. O desmame. Vamos combinar que é polêmico? É polêmico. Porque a gente ouve muita coisa. Eu acho que o respeito tem que prevalecer sempre, né? Mas tem gente que julga. Amamentou 3 meses, meu Deus, mas não tem força de vontade nem pra criar filho mesmo, né? A gente escuta cada coisa nesse mundo que não é brincadeira. Existe um momento ideal pro desmame? Como é que a gente deve proceder como mãe nesse momento? Assim, primeiro que a mãe tem que querer. Né? Tem que querer esse desmame e o bebê tem que estar preparado para isso. Então, o desmame, a gente chama humanizado, ele deve ser principalmente após 1 ano né, de idade. E o bebê tem que ter alguns sinais que ele quer fazer esse desmame que a mãe quer. Então, assim, você orienta o bebê, né, ou a criança, né, por exemplo, a criança de 1 ano e meio, 2 anos que já entende alguma coisa, olha, agora não é hora de mamar, né? Então, tipo, tá em algum lugar público que ela não quer amamentar, ela já começa ali preparando o bebê, olha, ela substitui, digamos assim, tá na hora de mamar e o bebê, ela conversa com o bebê e tentar ajudar, comunicar ele com outra forma. Porque a amamentação nessa fase, né, após 2 anos, né, 1 ano é o principal alimento, mas após isso a amamentação ela já entra como um suporte, né? Então, a amamentação entra mais como uma comunicação entre a mãe e o bebê. Então, assim, você não ofereceu o peito, tenta se comunicar com o bebê de outra forma, digamos,
principalmente após os 2 anos, né? Que o bebê já entende mais. Então, assim, tá na hora de desmamar, olha, eu não vou te dar o peito agora, vamos fazer outra coisa? Vamos brincar, né? Se dá atenção, porque ele quer a tua atenção nesse momento. Olha. Então, o que acontece às vezes? A mãe, eu vou desmamar. De um dia pro outro, ela corta. E ainda ela se afasta do bebê. Tipo, não, eu vou ficar longe pra ele não querer meu peito. É a pior coisa. Coitadinho. É a pior coisa. Então, assim, você tem que substituir essa comunicação. Você tem que... você não vai dar o peito, então como é que vai ser a tua comunicação com o bebê? Você vai dar atenção de outra forma, né? Então, começar devagar, não querer fazer isso de uma vez. Não pode ser abruptamente, não. assim. Então, começa, por exemplo, parando de amamentar em público. Conversa com a criança. Olha, agora não é hora de mamar. Vamos fazer outra coisa? Não, fica difícil até, né? Se a criança tá grande, como é que você vai amamentar ele, né? Gigantão. Não, e olha só, tipo, no início, se a mãe para de amamentar, julgam a mãe. Nossa, você não teve força suficiente. Quando a criança tem 2 anos, nossa, ainda essa criança tá mamando. Então, o tempo inteiro a mãe tá sendo julgada. É verdade. Não tem sossego a tal da mãe, né? Tem uma data limite, assim, tipo, depois de tantos anos, por favor, né? Ou não? Não tem. É muito do que a mãe se sente. Exato. Então, tem mães com 3 anos que amamentam. E tudo bem. Então, depende da mãe. Da rotina da vida. Exato. E se tá bom pra todo mundo, ótimo, continue assim, né? Sejam felizes. Eu acho que é o mais importante. Gra, já estamos caminhando aqui para a reta final da nossa conversa. Quais são, assim, as dicas de ouro que você daria para uma gestante ou para uma mulher que tem o sonho de amamentar e quer fazer com que aquilo dê muito certo na vida dela e do bebê? Buscar muita informação. Estudar sobre a amamentação, né? Por exemplo, eu no meu Instagram eu tenho muita informação para as mães, né? Então eu busco lá colocar tudo que eu posso para ensinar essa mãe a mamar, a amamentar. Né? Ensinar essa mãe a amamentar. Então, assim, buscar informação e saber quais são os desafios que ela vai enfrentar, né? O que ela vai enfrentar e como agir em cada desafio. E ter uma consultoria de amamentação. Claro, né? Como não? Por que não, né? Eu acho que tem alguns assuntos que são muito importantes, são de utilidade pública, como esse papo que a gente teve agora, né? Eu queria agradecer de coração a tua vinda aqui no podcast. Eu que agradeço. E se você que tá assistindo aí, pretende ser mãe, ou conhece mamães aí que estão quase tendo bebês, né? Ou tem filhas que daqui a um tempo serão mães também. Encaminhe esse vídeo. Já seleciona aqui embaixo, compartilha com a galera, porque quanto mais informações nós tivermos, mais crianças mamando lindamente teremos também. E mais mães tranquilas amamentando, mais tranquilas, na fase plena do leite ali, do leite com mais açúcar, mais gordura, para que a criança ganhe peso e tenha cada vez mais saúde, seja mais saudável, mais feliz, né, Gra? Com certeza. Então, obrigada de coração pela tua vinda. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o patrocinador oficial do dia, que é o Centro de Idiomas Atos. Então, pensou em escola de inglês? Corra para Atos, mais próxima de você. E nos vemos no próximo podcast, galera. See ya! Bye, bye! Tchau!